diferente, o amor e o carinho de toda a igreja. E eu creio que foi um tratamento especial do Senhor com a minha vida, nesse tempo que eu passei longe daqui. Eu lutei muito para que o Senhor me desse um amor incondicional por aqueles que não me amavam e nem reconhecia tudo que eu fazia pelo nome do Senhor. E Deus me deu um amor tão grande, tão grande, tão grande, que eu fui colocada numa circunstâncias em que eu jamais imaginei que eu viveria. Se você me perguntar hoje, Laura, até aqui qual foi o momento mais difícil que você passou? Com certeza foi esse que eu passei e que ainda estou passando. Por quê? Porque eu me envolvi tão profundamente na causa do meu irmão, pelo amor que Deus me deu, que eu tive que lutar bravamente com o Senhor a respeito dos meus sentimentos. Porque a gente sabe que nós não podemos agir pelo sentimentalismo. E a minha maior luta foi não me deixar envolver emocionalmente com essa luta. Porque houveram grandes agressões e a nossa carne, irmão, ela grita muito alto. E eu falava, Senhor, se eu estou aqui é porque o Senhor vai me capacitar a ser exatamente o que eu preciso ser, neste momento, na vida dessa família. Eu não posso me envolver com meu irmão e esquecer que existe uma pessoa, que é a sua esposa, que o Senhor ama incondicionalmente, não faz acepção, e uma filha. Então, eu não estou aqui para lutar por ele, mas eu estou para lutar por uma família. E eu preciso que o Senhor domine os sentimentos que fazem parte desse amor que o Senhor me deu. E eu disse para ele, eu preciso ter sabedoria ilimitada neste momento. Porque agora diz respeito à carne da minha carne, a sangue do meu sangue. Então, se você me disser, Laura, qual foi a tua maior dificuldade? Foi separar o ódio que vem de circunstâncias e de palavras de pessoas que você não esperava, daquilo que você tem exatamente que fazer, que é o oferecimento do amor. E eu suplicando ao Senhor por tudo que eu tinha que fazer, o modo como eu tinha que agir, o amor que eu tinha que demonstrar, o Senhor me deu em Isaías capítulo 50. Eu queria que vocês abrissem aí. O servo do Senhor ultrajado e socorrido. Eu queria ler a partir do versículo 4. Esse foi o meu clamor constante ao Senhor. Eu só queria ler primeiro agora o versículo 4, que diz assim: O Senhor Jeová me deu uma língua erudita. Uma língua erudita é uma instrução vasta e variada, de todo tipo de conhecimento, para lidar com qualquer tipo de circunstância. Então Isaías, nesse momento, ele recebe do Senhor o poder do conhecimento para agir em favor de quem? De mim mesmo? O versículo vai dizer aí, o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, cheia de instrução vasta, de conhecimento profundo e variado, para que eu saiba dizer a seu tempo, ao tempo do Senhor, uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que ouça como aqueles que aprendem. E o Senhor fez comigo cada dia, desses dias que estive ausente, daqueles que amo e que me dão um conforto espiritual. O Senhor me despertava e colocava na minha mente, no meu coração, tudo quanto eu precisava. E em momentos intensos de choro, de clamor, de desespero, viu, irmão? Eu passei, na conversa com a minha cunhada, foi algo assim que eu não esperava. A gente idealiza, né, coisas que o Senhor vai fazer, você acredita piamente que vai ser no seu tempo, que vai ser de uma forma simples, mas o conhecimento de Deus está muito acima dos teus, os pensamentos dele, os caminhos dele. Mas uma coisa é verdade, como diz em Isaías, ele também diz que
a palavra liberada nunca volta vazia, sem ter feito e cumprido os propósitos de Deus. Mas Satanás, na sua audácia, cegou naquele momento de grande aflição os meus olhos espirituais. E eu só olhava pelos meus olhos naturais. E os meus olhos naturais diziam: não tem jeito. E eu disse assim, neste momento, depois da conversa, de ter sido deixada falando sozinha, eu me ajoelhei e comecei a chorar desesperadamente. Nesse momento, eu não tinha o meu marido, eu não tinha os meus filhos, eu não tinha os irmãos da igreja, eu não tinha a minha casa, eu não tinha ninguém. E o Senhor, eu coloquei para o Senhor: por que o Senhor me deixou numa cidade em que eu não sei andar, eu não domino, que eu não tenho a quem clamar, e eu me sinto completamente sozinha? E o Senhor disse assim para mim: é tempo de prova da fé. Eu quero te mostrar até onde eu posso te levar se você confiar em mim. Eu não tinha como ligar para o Saulo, porque nesse momento ele estava em trânsito aéreo, então o celular fica desligado. E eu entrei em pânico. E eu chorava, eu pedia socorro, porque a sensação que vinha sobre mim é que se as coisas estavam ruins, então eu acabei de piorar um pouco mais. Foi lançada sobre mim uma culpa que eu aceitei. Uma frustração e uma incapacidade de não ter ajudado ou de não ter resolvido. E depois de ter conversado com o Senhor, eu liguei para a Dona Eunice e pedi para que ela me ajudasse, porque eu liguei em prantos. E ela então fez uma oração comigo. E eu falei: Dona Eunice, eu vou tomar um banho. E o Senhor me levou, e no momento que Ele me levou a tomar banho, Ele foi me lavando. Isso em questão de minutos, tá, irmãos? Se você me perguntar qual foi o maior milagre que eu vivi, foi a capacidade de restauração imediata do Senhor frente a grandes dificuldades. Eu era derrubada ao chão, e porque eu decidia confiar no Senhor, Ele me restaurava quase que instantaneamente. Porque logo em seguida eu precisava falar com os meus pais, logo em seguida eu precisava falar com o meu irmão, como tinha sido a conversa, e eu precisava estar plena no Senhor para fazer todas essas coisas. Naquele momento eu não tinha essa condição. E uma das coisas que o Senhor ministrou comigo, Ele disse assim: Jesus, e a Tati ainda compartilhou isso comigo na entrada do culto, ela falou: eu recebia tantas coisas, eu queria tanto ter te passado, mas eu não sei porque eu não fiz. Talvez eu não sei porque eu não fiz, né? Eram essas palavras dela. E eu me sentia no deserto da tentação, que é o livro que ela está lendo. E o Senhor ministrou no meu coração a seguinte consolo. Meu filho estava no meu seio, vivia comigo no céu, tinha os seus amigos e irmãos anjos, e ele era totalmente consolado. Eu tirei ele do contexto e coloquei sozinho para vencer todas as batalhas. Na minha dependência, foi exatamente o que eu fiz com você. Eu tirei você de todo o contexto, de todo o auxílio humano, para depender somente de mim. Eu não tinha para onde correr. E eu corri para os braços do Senhor e fui consolado. Irmãos, eu não tinha como comer, eu não sabia me locomover. Para vocês terem uma ideia, eu não sabia, eu não sabia nem como pegar um táxi, ou me leva para tal lugar, ou me deixa em tal lugar, ou me traz eu não sabia. Eu fui uma pessoa muito independente, eu aprendi a ser independente. Quando eu morei em Campinas, eu me virava, eu era advogada, eu fazia audiências, eu ia para um lado para o outro sozinha de carro, num tempo em que não havia GPS, embora hoje tenha, eu me confundo mais ainda, eu vou pela cabeça, pela memória. E quando eu me casei com o Saulo, eu era uma mulher totalmente independente, eu não precisava dele para nada. Para nada. Isso dificultou muito a nossa relação. E com o passar do tempo eu fui entendendo a necessidade de depender do meu marido em sinal de submissão a Deus. Isso se tornou tão pleno que algo que eu faria tranquilamente, que era pegar um avião, descer em determinado local e me virar, para mim já se tornou uma coisa bem difícil de fazer sem a presença dele.
E graciosamente Deus foi trabalhando comigo nesse sentido. Ele disse, não, eu vou com você, eu te levo. E aquilo me trouxe muita segurança. Mas eu falei, Senhor, se pudesse ser domingo de manhã essa conversa, seria ótimo, porque eu já voltava junto com meu marido no domingo à noite. Eu ia me sentir bem melhor, mas não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres, porque eu não quero ficar aqui sozinha. Eu não quero ficar num quarto de hotel sozinha. Meu irmão trabalha o dia inteiro, como é que eu vou comer? Como é que eu vou me virar? Eu não sei, Senhor, eu não quero, eu estou com medo. Mas o Senhor fez como aprouve a Ele. E me tirou todo o provimento de tudo que você possa imaginar. E eu tive que depender única e exclusivamente dEle. E eu encontrei graça no favor do Senhor. Eu encontrei força para fazer infinitamente mais do que eu achava que eu podia fazer. E aprendi a depender muito mais do que um dia eu imaginei que eu precisasse depender. O Senhor começou um culto do começo do ano, Ele disse assim, esse é um ano de prova. E foi uma das coisas que Deus trouxe na minha mente. Os 144 mil serão colocados em circunstâncias que eles não têm o que fazer se não depender completamente de Deus. Vocês serão tirados de todo e qualquer tipo de conforto espiritual, material, emocional que você possa alcançar, que possa trazer algum alívio ao seu coração, para que você aprenda a depender completamente dele. No Apocalipse 14, que começa a descrever as características dos 144 mil, diz assim, que eles vão segundo a ordem e a direção do Cordeiro. E foi essa experiência que eu vivi. Eu não trouxe aqui um milagre da restauração de um casamento, embora essa fé que eu recebi do Senhor me faça ser otimista demais. Mas não fora da realidade dos planos que o Senhor tem. Eu creio nisso absolutamente, mas é no tempo do Senhor. Mas se você me perguntar quais os milagres que você viveu, eu sei o que Jesus passou estando sozinho aqui, sendo retirado do contexto do seio da família e sendo poderoso na dependência do Pai. Eu tinha medo porque lá é muito perigoso, no centro da cidade, a região onde eu fiquei, muito cheio de drogados, muita droga, muito assassinato, 2 por noite. E eu tinha muito medo e eu precisei confiar no Senhor em todo o tempo. E saber que nada nem ninguém me tocaria se não fosse a vontade do Senhor. E vivi um enlace fraternal com meu irmão, que eu imaginei que o Senhor resgataria, que Ele refaria. Todo o tempo que o inimigo, o gafanhoto, consumiu, Ele restituiria em dobro. Mas foi muito mais do que eu pedi ou pensei. E a alegria de poder doar esse amor incondicional e das coisas que Deus me fez passar e demonstrar sem mesmo perceber que eu estava fazendo. E Ele olhava para mim e Ele disse, como você consegue fazer todas essas coisas por mim? Que amor é esse? Irmãos, eu andando com ele na rua, num momento muito difícil, eu estava de sapatinho de salto, a gente estava indo num advogado e ele andava muito rápido. E as ruas lá eram todas esburacadinhas. Meu pé foi enchendo de bolha. E eu disse para o Senhor na minha mente, eu não consigo mais. E o Senhor, tira o sapato, anda descalço. Eu tirei o sapato, andando descalço, chovendo. Eu não me preocupei com nada, senão auxiliar e socorrer. Eu falava, Senhor, me dá uma língua erudita, eu quero um conhecimento que é inesgotável, que vem do Senhor para auxiliar os que estão cansados. E ele olhava aquilo e ele fala, o que eu estou te fazendo passar? Eu falei, isso é o mínimo que eu posso fazer por você. Foram coisas e momentos tremendos, irmãos. Eu sei que Deus tem um momento especial para a vida de vocês e quando eu estava indo para lá, depois do culto da Dona Eunice, que às vezes a gente acha que o culto... Quem lembra qual foi a palavra do culto de sábado? A inveja de Caim. E você acha que isso não é para você, né? Aí eu até falei a respeito
de que tipo de culto nós estamos oferecendo para Deus, que era o Caim ofereceu a Deus aquilo que era confortável para ele, aquilo que ele queria oferecer, não o que Deus tinha pedido. E o Senhor naquele momento disse assim para mim: todas as brechas precisam ser fechadas, senão você não vai suportar o que vem. E eu tinha uma brecha aberta, uma que eu não queria entregar, irmãos. Eu nunca gostei de calça. Eu sempre tive muita dificuldade de colocar calças, porque eu sinto muito calor. E para mim usar saias tem sido um prazer muito grande do Senhor. Só que eu encontro um problema gravíssimo. Quando eu estou na academia ou eu saio para correr com o Saulo, eu não consigo usar calça, eu uso shorts. E não existe short compridinho. E meus shorts são relativamente curtos, e aquilo me incomodava, mas eu sempre falava assim: Senhor, mas o calor de Barretos e o calor nas minhas pernas, o Senhor sabe, não é porque eu quero, é uma condição fisiológica do meu corpo, isso me atrapalha. E o Senhor disse para mim, antes de eu sair durante o culto: é a chance que você tem de me entregar, fecha a brecha, não abre brechas. Eu não sabia que o fechar as brechas seriam relativas a mim mesma, ao que eu ia passar. Eu achei que fechando as brechas para alcançar outras pessoas. E coisa que eu não tive condições de fazer por mim mesmo, para mim, eu fiz pensando no outro. E, Senhor, eu falei: então, se até agora eu não te entreguei, parece uma coisa tola, né, irmãos? Mas era um grande empecilho espiritual na minha vida. E eu sei que tem muitos irmãos que estão na mesma condição, servindo ao eu de vocês e justificando a Deus o porquê vocês fazem assim como eu estava fazendo, oferecendo um culto igual Caim ofereceu. E eu falei: Deus, eu não tenho coragem de te entregar por mim mesmo, mas eu faço isso por essa família. Mas depois eu fui entender que diante das circunstâncias eu estava fazendo por mim, coisa que eu não teria coragem de fazer por mim, que eu não estava me importando. Por causa do amor, eu tive condições de fazer para o outro. E Deus me mostrou que eu estava completamente fora do egoísmo, porque é muito mais fácil você deixar de fazer algo pelo outro do que por você mesmo. E esse texto que o Senhor me deu, que nós vamos continuar lendo aí em Isaías, continua descrevendo o caráter de Cristo, que é o caráter dos 144.000, e que eu encontrei o meu caráter aqui sendo desenvolvido. Irmãos, eu nunca tive a ousadia de dizer isso, mas hoje eu tenho. Hoje eu tenho com muita humildade, o Senhor sabe disso. Hoje, se Jesus voltasse hoje, eu sei que todos os meus pecados conhecidos foram deixados, eu estou na misericórdia plena do Senhor. Se Ele voltasse hoje, irmãos, eu subiria. E a pergunta que Deus quer fazer para a igreja, hoje, se Deus te perguntasse: meu filho está voltando hoje, você está preparado? Tudo aquilo que você já tem como pecado conhecido foi deixado? E a maior delícia, o maior refrigério que eu encontrei é viver cada dia livre de pecados conhecidos, tendo a convicção e a paz de que se o meu Deus enviar o seu Filho hoje, eu serei levado às alturas. Continuando aí no versículo 5 de Isaías 50, o Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Irmãos, Deus não fez hora nenhuma o que eu esperava que Ele fizesse ou o que eu queria que Ele fizesse. E o meu coração estava grato em todos os momentos, porque eu reconhecia as benignidades do Senhor. Porque eu me dispus a chorar e expor o meu coração em sinceridade e apresentar as minhas razões a Ele, Ele podia me consolar. E quando Ele dizia, não tinha como eu rebater, e eu não conseguia ser rebelde a esse Deus. Mas eu me impunha em condição de adoração. Não me retiro para trás. Eu disse para o Senhor, eu cheguei longe demais para voltar atrás. E eu confio totalmente no Senhor. Versículo 6. As costas dou
aos que me ferem a face. Que sentido, irmãos? Não é de virar as costas e deixar falando sozinho. Quando você está de frente para o seu inimigo, você pode virar as costas para ele? Você pode levar um tiro, uma facada, um soco. Mas quando você está no Senhor, você tem condição plena, porque você confia. Então isso para você é um ato de fé inabalável. Aos que me arrancam os cabelos, não escondo a face dos que me afrontam e me gospem. Eu vivi cada uma dessas palavras que estão escritas aqui. Versículo 7. Porque o Senhor Jeová me ajuda pelo que me não confundo. Irmãos, quanto Satanás teve permissão do Senhor para tentar me confundir. E ele só não conseguiu me confundir porque busquei ao Senhor na minha angústia. E não fui abalada. Por isso, pus o rosto como um eixo e sei que não serei confundido. Eixo é uma pedra pequena. Seixo, desculpa irmãos, li errado. Seixo é uma pedra pequena. Quando o Isaías diz, pus o meu rosto como um seixo, ele queria dizer o seguinte, eu estava firmado sobre a rocha maior que é Cristo Jesus, por isso eu era uma pedra, pequena e incomparável ao meu Senhor, mas firme como a rocha. E sei que não serei confundido. 8. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Jeová me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como vestes, se envelhecerão e a traça os comerá. Quem era o meu inimigo nessa batalha, irmãos? Minha cunhada? Nossa luta é contra quem? Irmãos, eu via Satanás falar comigo através da boca dela. Mas a dona Eunice disse para mim, filha, é porque o estado de aflição e tensão, irmãos, é tão intenso que naquele momento você não sabe, você identifica, mas você não sabe como agir. Minha vontade, eu olhava e falava assim, não é possível. Minha cabeça, em minutos, em segundos, milésimos de segundo, pensavam várias coisas que eu fazia. Repreendo, mas isso vai ofender mais. Irmãos, é uma dependência absoluta de Deus. A guerra espiritual, ela é intensa. E se nós não estivermos firmados sobre a rocha que é Cristo Jesus, não poderemos alcançar a vitória plena. A Dani pregou na quarta-feira a respeito do pecado que você ainda não deixou. Isso é fundamental para as guerras que você está travando. E se você for colocada em uma, hoje ou amanhã, ou já está, irmãos, se essa brecha não for fechada no mundo espiritual, você não terá forças para combater o inimigo. Ele é bravíssimo. E ele não tem misericórdia nenhuma com a tua vida. E Deus só pode intervir nesse cuidado se você estiver com as suas brechas fechadas para poder ouvir o socorro de Deus. Porque ainda que Ele queira te ajudar, as brechas o impedirá de ser consolado e restaurado. Versículo 10 e último versículo. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Amém? Vários momentos, irmãos, eu olhava, porque o meu envolvimento passou de ser somente espiritual, por causa do amor, e muitos momentos eu me envolvi sentimentalmente com a situação, por isso que para mim foi a pior batalha, porque quando eu batalhei por vocês, quando eu batalhei por coisas terríveis que aconteceram na igreja, eu não tinha envolvimento de sangue.
E eu não sabia o que era isso. De irmão de sangue. E porque em vários momentos eu me envolvi sentimentalmente com essa batalha, eu fiquei em trevas. Mas eu clamei ao Senhor e das trevas surgiu grande luz, porque eu confiei no... E o Senhor, volta para o eixo. Você foi enviado com uma missão espiritual e não sentimental. E o amor que eu te dei, deixa que eu controlo. Então não basta receber o amor de Deus. Precisa estar no controle das mãos dele. Porque o amor é poderosíssimo, irmãos. E se administrado de forma errada, em vez de salvar, ele destrói. Amém? Que você aprenda e guarda, retém bem firme essas palavras que eu estou dizendo hoje. Todos que estão sendo chamados para 144 mil passarão por situações semelhantes. E eu disse para o Senhor, por que eu em primeiro lugar? Por que tudo sou eu em primeiro lugar? Porque eu te dei condições para isso. E através da sua vida, muitos saberão que é possível estar só, literalmente abandonada num lugar onde você não domina nada, e poder vencer no nome do Senhor. Eu não tenho uma palavra agora de dizer, irmão, tudo foi restaurado. Real não, mas eu tenho a fé que se tornou inabalável, e eu posso dizer, tudo será restaurado. Mas no tempo do Senhor. Amém? E eu decido crer. E o que eu mais fiz, irmãos? Tempo de adoração. Leitura da palavra. Eu não tinha o que fazer. Não tinha lugares para comer. Tinha medo de sair sozinha. Então eu comi muito pouco. Me abastecia do pão da palavra. Orava muito. Jejuei muito. Nesse tempo eu me vi realmente, em vários momentos da vida de Jesus, eu me vi no Calvário. Em alguns momentos eu senti gotas de sangue saindo do meu corpo, porque estava relacionado com alguém que eu amo muito, que é da minha família de sangue, e eu estava lutando por um irmão, que era o que Jesus fazia no Getsêmani. Em outros momentos eu via a minha vida como a vida de Jesus no deserto da tentação, sendo tirado de todo o contexto familiar e colocado num lugar onde só haveria auxílio se eu dependesse completamente de Cristo. E eu fui ajudada, porque confiei no Senhor. Muitas provas foram colocadas diante de mim, e eu me lembrava a todo momento, quando eu tinha a oportunidade de comer alguma coisa, coisas deliciosas me eram apresentadas, e o Senhor dizia claramente comigo, brecha, não toque. Por isso eu fui restaurada e fortalecida. Quando algo acontece na tua vida, irmãos, ou que diz respeito a você, não se engane, parece que Deus está agindo só ali, ou um pouquinho ali. Deus tem uma abrangência violenta, e quando você acha que aquilo não vai te alcançar, ou não tem nada que Deus precise melhorar em você, Ele faz infinitamente mais do que você possa imaginar. Serão todos colocados, os 144 mil, lembra da pregação que eu disse sobre apostasia? Satanás faz guerra, não é contra a igreja, ele vai atrás da semente da mulher, que é o remanescente. E isso aqui, todos aqui formam uma igreja. Mas quem são os remanescentes dessa igreja? São os que passarão por grande prova de fé. Aqueles que estão em Cristo Jesus, sendo treinados a uma fé inabalável, passarão. Se você não está sofrendo dessa forma até agora, irmãos, questiona a sua salvação e se você continua sendo chamado a 144 mil. E ele vai te dizer que talvez você possa estar sendo deixado para trás por causa das brechas que você decide não fechar. Não tem como pular esse caminho de prova. É impossível chegar ao fim pegando atalhos.
E quando você estiver no auge da sua aflição, sem ter a quem fisicamente recorrer, Deus vai ser o seu ajudador. E nesse momento, é momento de adoração. Adore ao Senhor. E eu coloquei louvores tão altos nos meus momentos de dificuldades, que eu sentia a presença dos anjos e ouvia-os cantar e adorar junto comigo. Eu não tive a bênção ainda de conhecer o meu anjo ajudador, o meu ministrador, mas eu já estou ouvindo. Escolha hoje, irmãos, a quem sirvais. Se a Deus, servir. Se a Baal, que representa as idolatrias, servir. E é momento de adoração. Amém? Então vamos nos levantar para adorar ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Amém?